Essa palestra ela foi retirada do Guia Anônima Conference, um evento do Guia Anônima que aconteceu no dia 17 de junho de 2023. Então, o que você vai assistir agora é uma palestra que foi apresentada no nosso evento ao vivo, só que, é claro, cortada para um formato de vídeo. Então, fique aí com a palestra e aqui na descrição você vai encontrar todas as informações referentes ao palestrante. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo no seu grupo de estudos. Aproveite! E aí, galera, boa tarde. Certo, por aí. Antes de começar a palestra em si, explicar para vocês o tema, a gente discorrer sobre o tema, eu queria dar uma breve explicação do porquê eu escolhi esse tema. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar em vários lugares sobre CTI, inteligência de ameaças, threat intel. E aí você pode ter ouvido em algum momento que é só ir atrás de fraude, ficar o dia todo no Telegram procurando fraude. E não é esse o meu objetivo com essa palestra. O que eu quero trazer para vocês é um aspecto diferente de threat intel, que vocês entendam que dá para conciliar mais de uma disciplina dentro de segurança. Eu vou me apresentar mais à frente, mas quem já me conhece sabe que eu não vim de um background de tecnologia, e hoje eu trabalho com segurança da informação, eu trabalho com tecnologia, conciliando o outro conhecimento que eu tenho, né, a outra formação que eu tenho. E aí, com essa palestra, eu quero que vocês tenham esse insight também de que é possível você conciliar uma outra disciplina que você já tem, um background que você já tem, dentro de inteligência de ameaças, dentro de segurança da informação de uma forma geral. E aí eu vejo falar pouco desse conceito de estratégico, né, de inteligência estratégica, e eu espero passar bem para vocês esse assunto, eu espero que fique interessante para vocês pesquisarem um pouquinho mais. Até no fim da palestra eu vou passar algumas referências de livros, de cursos que eu fiz para trazer esse material para vocês e que eu uso também no meu dia a dia para fazer o meu trabalho, né? Eu atuo com o Threat Intel também, beleza? Então, bora lá. O título da palestra é Strategic Threat Intelligence, que é o papel estratégico do analista de Threat Intel. Então, bora lá. E é um pouquinho sobre mim, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não conhece a comunidade. Eu sou a Sabrina Ramos. Hoje eu sou analista de Threat Intel na Stone, a maquininha de cartão. Eu sou formada em Direito, eu sou bacharel em Direito, eu não exerço advocacia, eu não tenho OAB, não foi do meu interesse continuar na carreira, mas eu sou formada. Hoje eu sou criadora de conteúdo, eu sou a criadora do Menina de Cybersec, que está aqui do lado da minha foto. Eu sou mãe de pet, eu tenho um gato, para quem já conhece lá o estagiário, tá quase sempre lá no Instagram. E eu sou carioca, eu moro aqui no Rio. Para quem acha que eu sou sulista, pelo amor de Deus, eu sou carioca. Tem essa ideia de que eu pareço sulista, mas eu sou daqui do Rio de Janeiro. E caso você queira me seguir, acompanhar o meu trabalho, eu falo sobre Threat Intel, eu falo sobre cibersegurança, eu falo sobre diversos assuntos da nossa área, tanto no LinkedIn, que é Sabrina Ramos B, tudo junto, ou no Menina de Cybersec lá no Instagram, no Twitter, é só me procurar que eu tô espalhado por aí, beleza? Não, setinho, isso. Sobre os tópicos da nossa palestra hoje, são 5 tópicos, eu coloquei no formato bem sucinto os slides, mas eu vou tentar trazer alguns detalhes que eu acho que é relevante para a gente trocar ideia aqui e eu, quem sabe, né, trazer vocês para o lado de Threat Intel, que também é um lado defensivo, né, de segurança. Não é Blue Team, mas também é uma metodologia defensiva. Então, bora lá. O primeiro tópico é o que é Cyber Threat Intelligence. Eu vou falar brevemente, né, o que é Threat Intel, por que eu estou falando de inteligência estratégica. Os tipos de inteligência estratégica e Threat Intelligence, que é o foco da nossa palestra. Uma aplicação na realidade, eu vou mostrar para vocês qual seria uma aplicação prática desse analista no dia a dia dele. E no finalzinho eu vou deixar as fontes e as leituras adicionais, caso vocês queiram consultar depois. Boa parte delas está disponível na internet, você não precisa comprar. Algumas são livros que seria interessante que você compre o original, beleza? Bora lá.
Então, o que é Cyber Threat Intelligence? CTI ou inteligência de ameaças cibernéticas? É um conceito, é uma metodologia, uma disciplina, como você queira chamar, que ela surgiu lá no. Surge da União de Conceitos de Inteligência Militar. Ela surgiu dentro das forças militares nos Estados Unidos. Pode ser vista, se a gente for discorrer sobre o conceito de inteligência de ameaças, desde o tempo bíblico, né? Quando do tempo bíblico que eu falo, para quem acredita na Bíblia, para quem já leu a Bíblia em algum momento, sabe que eles utilizavam muitas técnicas estratégicas de guerra, né? Então, enviavam espias numa terra específica para ver se quais eram a força militar daquela terra, o que plantava naquela terra, se valia a pena lutar, guerrear por aquele lugar. Então, pode vir desde os tempos bíblicos, mas eu vou colocar aqui no conceito de inteligência militar. Envolve também psicologia, porque se a gente for aprofundar no que é inteligência, qual a aplicação da inteligência, vai envolver alguns conceitos da mente humana, como a gente extrai informações do ser humano, como que a gente se infiltra em grupos, por exemplo, como que a gente entende a mente de um atacante, de um grupo de ameaças. Então, tem vários conceitos em cima disso. É um assunto muito interessante de estudar. Se você curtir, não precisa fazer uma faculdade de psicologia, mas se você for aprofundar em inteligência de ameaças, você vai encontrar um pouco de psicologia. E, por fim, defesa cibernética, né? E aí, qual é o objetivo principal de CTI? O objetivo principal de CTI é promover um conhecimento avançado sobre ameaças, sobre atores e os comportamentos deles, para que a gente entenda qual a motivação desse grupo, por exemplo, o grupo Lapsus. É um grupo de ameaças, é um grupo de ransomware. E aí, quando você é um analista de Threat Intel, você precisa destrinchar cada aspecto desse grupo, quais foram os últimos ataques deles, por que eles atacam, qual é o setor que eles visam muito. Por exemplo, existem grupos de ransomware, grupos de atacantes, que visam muito o cenário de saúde, hospitais, planos de saúde, eles focam muito nesse cenário, né, nesse tipo de negócio. Outros grupos focam muito em petrolíficas, esse ramo mais de infraestruturas críticas. Então, enquanto analista de ameaças, você precisa ter esse tipo de conhecimento para que você ajude a sua organização a promover uma segurança muito mais proativa do que reativa. Então, se eu entendo o comportamento do cara, por exemplo, como a gente está falando de grupo de ransomware, qual tipo o C2 desse cara, que tipo de linguagem de programação ele usa para desenvolver os ransomware dele, qual tipo de escalação de privilégio, por onde que ele costuma escalar, porque assim, nós seres humanos, nós somos muito apegados a hábitos e a rotinas. Então, pensa você acorda de manhã, você levanta da sua cama, a primeira coisa que você faz é tomar o café e depois você segue seu dia. Isso é um hábito seu e muito dificilmente você vai mudar esse hábito. E isso não é diferente com um ator de ameaças. É claro que um grupo de ameaças é feito com várias pessoas, não existe só um ator de ameaça. E aí, dentro daquele grupo ali, um pode pensar de uma forma, o outro pode pensar de outra. Só que eles são organizados. E quando você é organizado, o seu hábito, ele é repetido, você vê várias vezes. Então, um grupo de ameaça específico, um grupo de ransom, ele vai sempre entrar da mesma forma, por meio de um phishing, por exemplo, ele vai enviar algum phishing para aquela empresa com um assunto específico, ele vai escalar privilégio de uma forma, ele vai extrair tais tipos de informações que é relevante para vender, para comercializar, para fazer o que for. Ou ele vai ser um grupo que é mais ativista, então ele só vai invadir a empresa, só vai danificar os sistemas da empresa e sair fora, porque isso ali para eles é uma conquista, tá levantando algum tipo de bandeira. Então, o papel do analista de inteligência é aprofundar, né, esse conhecimento sobre a ameaça, sobre os atores, sobre os seus comportamentos, para que a gente tenha melhores controles de segurança. Então, se eu conheço bem o comportamento do ator, se eu conheço quais IOCs vêm com os ataques deles, eu consigo criar alertas melhores, eu consigo melhorar as minhas regras de detecção. E é basicamente isso, né? Eu vou trazer outros aspectos também de inteligência, mas
Tanto os 4 tipos de inteligência que eu vou mostrar para vocês, todos esses têm o objetivo principal, né, que é melhorar as defesas de uma organização. E, desculpa, como que a gente faz isso? Para atingir esse objetivo principal, a gente precisa seguir um ciclo de vida de inteligência. Aqui eu ressaltei que em algumas teorias vão dizer que são 5 fases, mas eu gosto de trabalhar com as 4 fases do ciclo de vida de inteligência. A primeira vai ser o planejamento e direção, que é você, até mesmo antes de você construir um time de inteligência dentro da sua empresa, é você definir o escopo de atuação desse time. Por que eu quero um time de threat intelligence na minha empresa? Qual o objetivo que eu tenho com isso? É para aprimorar a minha segurança? É para melhorar as minhas decisões de negócio? É para que eu me previna melhor contra fraudes? É para que eu proteja a minha marca? Então, existem vários porquês. E nessa fase de planejamento e direção, você define isso. Não só isso, né? Você vai definir as suas fontes de coleta de dados, que você, enquanto organização ou head de segurança, enfim, vai entender como relevante para que o seu time colete. Então, eu, enquanto organização, eu acho que é muito importante que eu proteja a minha marca. Então, é importante para mim que o meu time de inteligência monitore a minha marca. E aí vai ser aonde? Nas redes sociais, o que está sendo dito sobre a minha empresa, o que está sendo propagado em relação à minha marca, as pessoas conhecem a minha marca, o que as pessoas falam da minha marca. E isso a gente vê muito nas redes sociais, ou em algumas ferramentas também que os times de marketing utilizam, né, para fazer esse monitoramento. E aí vai do que a organização entende que é relevante, né? Então, planejei e direcionei o meu time. Isso bem antes dele começar tanto de o time existir, quanto antes de ele começar cada atividade, né? Esse ciclo ele se repete continuamente na nossa rotina enquanto analista de threat intelligence. Pronto, planejei, defini o que eu quero, eu parto para a coleta e processamento dos dados. E aí, na fase anterior, a gente definiu da onde que eu vou coletar esses dados. E aí, nessa fase, agora eu já estou coletando, eu estou separando, eu estou vendo o que é relevante de informação, se eu posso produzir algum tipo de inteligência com esses dados. A gente sabe que quando a gente está, por exemplo, o Assint, a gente faz um Assint, a gente busca por algo na internet, eu quero comprar uma garrafa. E eu quero que essa garrafa seja preta. Se eu buscar na internet uma garrafa de água preta, vai aparecer muita coisa. Você receber uma enxurrada de dados. E isso não é diferente na nossa atuação do dia a dia. Por isso que o analista precisa ter planejado e ter definido que tipos de dados e informações vão ser relevantes durante a coleta. E é isso que a gente faz nessa fase. A gente coleta, a gente processa, a gente separa o que é relevante, o que não é relevante. E é até interessante que nessa fase eu posso validar se realmente aquela fonte ali que eu defini, ela é relevante ou não. Então, é relevante para mim fazer coleta de dados nas redes sociais? É relevante para mim fazer coleta de dados em fóruns, em mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, o Telegram e outros que existem por aí? Então, nessa fase também é interessante o analista ter esse pensamento, né? Depois que eu coletei, eu processei, eu vou analisar e produzir. E aí, o que eu vou analisar? Eu vou analisar se aquele dado ali ele pode fornecer uma inteligência, um insight. Coletei dados, por exemplo, num fórum. E nesse fórum fala muito dos negócios no Brasil, fala muito de um setor específico do Brasil. Um grupo falou que esse setor aqui, X, é interessante, é o setor que eu estou atuando. Hoje, o meu setor é o setor financeiro, setor de pagamentos. Então, durante o meu monitoramento lá no fórum, eu vi que esse ator está falando muito desse cenário de pagamentos do Brasil e tal, está mostrando muito interesse, e isso ali é um dado relevante para mim. E eu posso fazer uma análise em cima disso, eu posso ir buscar mais a fundo, eu posso procurar conhecer esse ator, saber um pouquinho mais do comportamento dele, documentar aquilo dali, e finalmente, né, produzir alguma coisa em cima disso. E aí, produção, né? Quando a gente fala de produção em Threat Intel, geralmente a gente vai entregar algo. E aí, o que eu posso entregar enquanto analista de Threat Intel? Eu posso entregar um relatório de CTI, eu posso entregar São 4 tipos de relatório que eu vou mostrar mais na frente. Podem existir outros, dependendo da organização.
Você pode entregar um relatório, você pode entregar um alerta, uma regra junto com o time do SOC, por exemplo. Existem vários tipos de entrega que podem ser feitas, que vão ser definidas lá na primeira fase, mas a principal delas vai ser sempre um relatório, né? Vai ser sempre uma inteligência acionável. Acionável, caso alguém não saiba, é algo que eu entregue e a pessoa consiga fazer algo em cima daquilo, consiga tomar algum tipo de ação em cima daquilo. Então, como eu falei antes desse ator, eu tô vendo esse ator falando muito do cenário brasileiro e tal, que ele planeja alguma coisa em cima do setor financeiro brasileiro, só que ele não fez nada. Então, esse tipo de informação é muito relevante para o negócio, é bom você estar ali de olho nesse ator, só que não é uma informação acionável. Uma informação acionável seria esse ator, por exemplo, expondo algum tipo de senha de um funcionário meu, de um colaborador, e ele está ali vendo um banco com senhas de colaboradores da empresa X, e essa empresa X é a minha empresa. Então, ali existe alguma ação que eu posso tomar em cima disso. Beleza? E a última fase seria a fase de disseminação e feedback. Disseminação é a gente entregar o relatório, entregar o alerta, entregar a regra, que é o nosso produto enquanto CTI, e receber o feedback dos nossos clientes. Quem são os nossos clientes? É o SOC da organização, é o CEO, é o CTO, é o time de risco, caso sua organização tenha, o time de fraudes. Depende de quem vai ser o seu cliente, mas no final de contas, esse cliente precisa te dar um feedback para que você entenda se aquela inteligência que você ofereceu, que você entregou, ela é de fato relevante ou não. Para que você continue, né, o ciclo de vida, sempre aprimorando, sempre voltando atrás e melhorando algum processo, algum fluxo, para que a inteligência de fato seja relevante dentro da sua organização e ela seja proativa. E os 4 tipos de inteligência, né? Eu coloquei aqui embaixo que existem algumas literaturas que vão dizer que são 3. Mas eu prefiro trabalhar com as 4, porque no meu dia a dia a gente lida com 4 tipos de inteligência. E aí eu vou deixar a estratégica por último, começar falando da inteligência tática. A inteligência tática ela é muito voltada para informação sobre DTPs de atacante. Esse analista ele vai focar por exemplo, um grupo, eu pego o Lapsus, como eu falei lá no início, e eu uso o Mitratex. Quem já viu o Mitratex alguma vez, já abriu o site, vai ver lá que é um banco de dados, literalmente, é um framework com TTPs. Então, se eu procurar por Lapsus lá, ou algum outro nome de algum grupo, lá vai ter o comportamento desse grupo. Esse grupo, com o acesso inicial desse grupo é X. Ele sempre usa phishing com esse tipo de contexto, com esse tipo de contexto. Ele entrega esse tipo de artefato. Depois do acesso inicial, eles fazem isso, isso e isso. Está tudo mapeado lá no Mitratec. E aí, esse analista ou essa célula de inteligência, eles vão focar nesse TTPs para trazer informações relevantes para a defesa da sua organização. Então, eu vou levar lá para o meu SOC. Aqui, no caso, leva para os administradores de TI e para o SOC. Então, eu vou levar para o SOC. Olha, SOC, mexe nessa regra aqui para que a gente detecte esse tipo de comportamento do ator. Geralmente, ele vai muito nessa porta aqui de rede, e a gente viu que essa porta de rede aqui está exposta na internet, está aberta de alguma forma, tem como a gente ir lá fechar, tem como a gente mexer nessa regra. Então, em cima do comportamento desse ator, eu vou melhorar as minhas defesas. Esse é o objetivo principal do tático. E aí o tático também, nesse caso, ele pode fazer análise de malware e extrair da análise do malware, né, extrair ali do código do malware, alguns outros tipos de TTPs também. E aí a gente tem o operacional, que é direcionado a um gerente de segurança, a um time de redes. E aí ele é muito voltado para um ataque específico. E aí ele vai documentar esse ataque específico, vai analisar esse ataque específico enquanto ele está acontecendo ou depois. E aí depois a gente fala que é a base de conhecimento, né? É muito importante que um time de CTI tenha uma base de conhecimento. Uma base de conhecimento é um histórico de tudo que foi analisado, do que pode voltar a acontecer em relação a ataques, tipos de atores que a gente pode voltar a ver, IOCs, enfim. E o operacional, ele é mais uma atividade do dia a dia, né, do analista.
E a última é a inteligência técnica. A inteligência técnica, ela fica muito em cima de um IOC específico, e aí pode ser um IP, pode ser uma hash que foi encontrada, pode ser um artefato, e aí dentro desse artefato você vai ter diferentes IOCs. E é interessante que esse analista foque nesse IOC específico, dependendo do contexto, né? Se foi um incidente, se foi um ataque que está ocorrendo, para que ele apoie o time de SOC. Então, ele vai ficar bem próximo do SOC, do time de defesa e de monitoramento, para que a defesa seja mais rápida, né? Para que a defesa aconteça ali no momento que ela precisa acontecer. Beleza? E estratégico, eu vou falar agora no próximo slide. Mas a ideia é que o estratégico seja uma inteligência oferecida para os CEOs, para os C-levels, né? Que são as pessoas acima, que são os administradores, são os gestores, são os líderes. São pessoas que precisam tomar decisões, que vão mexer com o negócio, independente do setor que seja. E, vamos lá. Então, inteligência estratégica. Aqui eu coloquei como analista ou célula. Porque, assim, tem uma anotação aqui. No cenário de CTI no Brasil hoje, nem todas as organizações, tipo, são pouquíssimas que vão ter um time de threat intel alocado. Então, pode ser que a sua organização tenha um threat intel, mas é um threat intel de terceiro, fornecido por uma consultoria. Então, é muito difícil você falar que o analista precisa disso, ou o time de CTI precisa disso. Às vezes, o threat intel da sua organização é uma pessoa, duas pessoas, e eles vão precisar se dividir para fazer o trabalho que precisa fazer em relação a CTI, né? Então, aqui eu coloquei como analista ou a célula. Às vezes a célula pode ser um time, às vezes não vai ser um time, às vezes vai ser uma pessoa, vai ser duas pessoas. Beleza? Então, ele precisa estar constantemente coletando e analisando dados referente aos assuntos. Eu citei alguns assuntos aqui, mas podem vir outros que são relevantes para o que o estratégico precisa. Ele precisa saber de negócios, estar coletando dados em relação a negócios, a administração, tecnologias, política, percebe? Política e investimentos de forma geral. E aí a coleta dele vai ser, em maioria, vai ser através de OSINT, que é o que a gente usa muito em CTI, a gente usa muito OSINT, ou threat feeds, que a gente fala que são os feeds de ameaça, né? Ter ali uma coisa que funciona muito como feed de ameaça hoje é o Twitter. Então, existem muitos pesquisadores de malware que estão sempre compartilhando conteúdo lá no Twitter. Então, a gente pode montar ali um feed de ameaças com palavras-chave que são relevantes para a gente, ou montar um feed específico, fazer uma automação e ter um feed para que você consulte diariamente, né? Ou até mesmo isso, ou manualmente, né? E aí, além do threat feed, a gente tem as notícias. Então, quem conhece o Hacker News? Hacker News é notícias de hacker, e aí tem outros sites também, como o Blipping Computer, que é muito relevante para o trabalho que a gente faz de inteligência. São notícias diárias referentes à cibersegurança, referente a ameaças. Isso também funciona como uma fonte de coleta para o analista de threat intel, e especificamente também para o analista de estratégia. Só aí, como eu coloquei aqui, a automação de coletas é sempre bem-vinda. A gente gosta muito de ter algo automatizado, que a gente não precise ficar ali no manual o dia todo. Só que a entrega desse analista, ela precisa ser feita manualmente, porque ele precisa analisar o que pode vir de impacto daquela notícia ali. Um exemplo. Saiu o Patch Tuesday lá da Microsoft, e aí eles disseram que o Office 365, o pacote do Office, né, todo o ecossistema do Office, está com uma vulnerabilidade muito grande em cima disso. E aí você lê aquilo dali e você pensa, é relevante para o cenário da minha organização hoje? A gente usa o Office, a gente usa a Microsoft? Sim. Então vamos lá, vamos fazer uma análise em cima disso. Em que sentido pode afetar o meu negócio? Pode afetar na operação do meu analista, pode afetar no atendimento ao cliente. Então você vai fazer uma análise em cima daquilo dali, isso vai gerar um relatório e entregar para quem toma a decisão. Está acontecendo um incidente? Não está acontecendo um incidente na hora. Pode vir a acontecer no futuro, se a gente não aplicar o patch, se a gente não atualizar? Pode. Então, isso também é uma informação que
tá no aspecto de tecnologia, mas também envolve o aspecto de negócios, de investimento. Vai que a sua organização fez um investimento muito grande nos produtos da Microsoft. E aí os produtos da Microsoft agora não estão atendendo o que a sua organização precisa para vender, para atender cliente, para o tratamento, para a operação interna. Então, assim, é algo que esse analista precisa estar constantemente avaliando, né? Mastigando ali para entregar para quem toma a decisão. E aí, eu coloquei aqui alguns conhecimentos que esse analista pode ter. Claro que eu vou deixar umas referências no final de livro que vão dizer que existem outros conhecimentos relevantes também. Mas hoje, ao meu ver, com a experiência, convivendo com analistas que produzem esse tipo de material, eu trouxe esses conteúdos aqui, esses conhecimentos que eu entendo que é relevante. Beleza? É bom ter uma ideia de administração de empresas, mercado e setor, geopolítica e os efeitos de movimentos políticos. Sim, gente, inclusive o que a gente está passando hoje, o cenário político hoje no nosso país, interfere muito na economia, isso é óbvio, mas também interfere no nosso setor de segurança, né? Como que os gestores veem hoje o que está acontecendo, qual o impacto isso pode ter no nosso negócio. Então, a economia não está muito boa, então a gente vai dar uma reduzida na compra de ferramentas, a gente vai dar uma reduzida em compra de produtos de terceiros ou em contratação. Tudo isso é algo que o analista de estratégico precisa ter em mente e estar constantemente se atualizando, constantemente coletando dados referente a isso. E aí, impactos financeiros de ataques cibernéticos, novas tendências quanto ao cenário cibernético. E os impactos financeiros? Aqui nos impactos financeiros aquela máxima, né, de você ver o outro errando e você aprender com o erro do outro. Então, se eu vi que teve um ataque cibernético massivo, um ataque de ransomware numa empresa que é do mesmo setor do meu. Vamos dizer que eu atuo no setor de bancos, eu trabalho no setor de pagamentos. E tem outras empresas também nesse mesmo setor. E a empresa que por exemplo, eu trabalho na Estônia. Uma empresa que trabalha no mesmo setor que o meu seria a Cielo. E aí, não que tenha acontecido, é só um exemplo. A Vega Cielo sofreu um ataque massivo de ransomware, ele saiu do ar, não está conseguindo mais operar, não está transacionando nada. Depois que passou, teve todo a tratativa em cima disso, a empresa se recuperou. Depois do pós-mortem, eu vou analisar aquele ataque ali. E aí eu vou ver qual grupo que atacou aquela empresa, se o grupo, no caso, se apresentou e falou, fomos nós que atacamos aquela empresa. Tem cenários que é assim, né, que o grupo se denuncia, mas tem cenários que o analista precisa ir atrás, identificar qual comportamento foi identificado no ataque ali, para saber qual grupo que atacou. E aí, em cima disso, em cima desse pós-mortem, eu vou avaliar, esse grupo entrou por essa porta aqui, esse grupo utilizou esse acesso inicial, se aproveitou de um analista que tinha um acesso privilegiado, ou ele foi atrás de um CEO que utiliza o e-mail pessoal dele para algumas coisas, porque tem isso também. Então, eu vou avaliar ali qual foi o meio de entrada, ou qual foi o dano financeiro, e como que eu posso me prevenir disso, né, antes que aconteça também na minha empresa. É aquela máxima, né, aprender com os erros dos outros antes que aconteça comigo. E aí, uma aplicação na realidade, eu tenho tempo ainda, não sei se estou correndo, rapidinho para vocês terem uma ideia de como seria isso, né. Então vamos lá. Eu falei no início das 4 fases, né, do ciclo de vida, e aqui deixei na caixinha, que no caso seria a coleta de dados, o processamento, a análise e a construção de insights e o contexto de risco. Tudo isso que está nessa caixinha rosa é o que o analista faz no dia a dia dele, para só finalmente ele entregar algum tipo de inteligência. E aí, então, ele vai fazer a coleta de dados, como a gente falou, ele vai usar o Acint, ele vai consultar as notícias do dia, ele vai consultar uma revista de investimentos, talvez. Desculpa.
Ele vai consultar os patches de atualização da Microsoft, do Google, de qualquer outra empresa que exista, que a empresa dele utilize os serviços. Então, ele vai fazer esse tipo de consultas, ele vai fazer esse tipo de coleta. Ele vai processar ali, vai ver o que é relevante, vai analisar esses dados e vai construir insights em cima disso. Tudo isso ele vai fazer avaliando o contexto que está inserido, como a gente falou, o contexto é o mercado, é o tipo de negócio, é o setor de atuação, isso constrói o contexto, e quais os riscos em cima disso. Beleza? E aí, algumas aplicações, na realidade, que eu trouxe aqui nas caixinhas azuis, para vocês imaginarem qual seria a aplicação desse analista. Então, vamos lá. Eu posso utilizar uma célula de estratégia, ou o analista, ou o time, para proteger a minha marca, para proteger a reputação dela, o posicionamento no mercado. Eu posso utilizar a inteligência desse analista para fazer projeções para os futuros investimentos e aquisições. E aí, como seria isso? O meu head, não sei, o gestor da minha área, ele quer comprar uma ferramenta X. E aí, em conjunto com o time de compras, com o time de compliance, isso aqui eu tô falando de um futuro um pouquinho distante para o Brasil, tá? Mas a ideia é de que o estratégico dentro de inteligência traga esse tipo de informação, beleza? Um dia a gente vai chegar lá e vai ser muito bom, mas a ideia é essa, que o estratégico, que o time de inteligência esteja próximo dos times de compliance, dos times de marketing, esteja perto de todos os times da organização. Porque sempre vai ter algo de relevante que o time vai poder entregar para esses outros setores, para essas outras visões. Então, vamos lá, nesse cenário que eu estou falando aqui, vai ser um analista de inteligência ou a célula vai estar perto do time de compliance e do time de compras. E aí eles falaram para esse analista, olha, a gente quer comprar tal ferramenta, falam que é a ferramenta mais top do mercado, que está revolucionando e a gente vai ter uma redução de custos muito grande, a gente vai acelerar muito os nossos processos, vai ser fenomenal. Essa é a melhor ferramenta que a gente tem no mercado hoje. Beleza. Aí você, enquanto analista de estratégico, sabendo que o que você precisa analisar? Você precisa analisar ameaças, possíveis riscos que eu posso ter obtendo essa ferramenta ou não. Então, eu vou lá, é uma ferramenta X. Aí, eu, enquanto analista, vou fazer uma busca, vou procurar quais empresas utilizam a ferramenta X, qual o impacto da ferramenta X no fluxo de caixa dessa empresa. Essa ferramenta tem vulnerabilidades que foram notificadas recentemente ou não? Como que funciona ali? Como que é o atendimento do suporte dessa ferramenta? Tudo isso esse analista vai avaliar. Então, se é uma ferramenta que foi comprada por uma empresa do mesmo ramo que o meu e ela sofreu, sei lá, uma exposição de dados, dados pessoais de clientes, houve algum tipo de vazamento, algum tipo de invasão, ou algum tipo de dano, né? Algum tipo de risco financeiro. Isso eu vou avaliar, vou documentar aquilo dali, documentar aquela análise, fazer um insight e levar isso para o time de compliance, levar isso para o time de compras e para o gerente que está querendo fazer a obtenção dessa ferramenta. E aí, se ele vai achar que é relevante, que tem peso ou não, isso é com ele. Ele é o tomador de decisões. O papel da gente, enquanto analista de CTI, é entregar a inteligência. E é importante até dizer isso, que nem sempre, quando a gente entrega uma inteligência, algo que a gente acha que é extremamente relevante para aquele momento, é extremamente acionável, emergencial, às vezes para o gestor que tem a visão de negócio, naquele momento não vai ser. E acho que isso não seria só para o time de CTI, né? Acho que seria para a segurança de forma geral, né? O que a gente acha que é emergencial naquele momento, às vezes não vai ser na visão de negócio, né? Na visão do gestor. E ok, é a vida. E aí, um outro cenário, produção de marca é bem comum a gente utilizar esse CTI, essa de projeções, a gente ainda não vê no dia a dia da inteligência brasileira, mas a ideia é essa, que a gente veja isso no futuro, né? E um outro seria o investimento em recursos tecnológicos, compra de soluções de segurança.
aquisições de empresa também, isso pode ser algo avaliado pelo analista de threat intel, se ele tiver essa ponte, né, esse contato com os times de compliance, estar próximo do gestor, se o gestor aceita ter ali um time de inteligência embasando as decisões deles, é bem interessante isso. Não sei se eu não vejo acontecer muito na prática ainda, eu acho que a gente já tá em baby steps, né, em relação à inteligência de ameaças, mas se você parar para pensar que existe um time de segurança dentro da sua organização que foca todos os esforços dele em ver cenários de risco, em se antecipar de ameaças, cara, isso é muito relevante para todas as áreas do negócio, não só para segurança, não só para defesa do seu negócio, mas também para o time de risco, para o time de atendimento, porque se não tem incidentes, se não tem incidentes acontecendo nos sistemas que o time de atendimento usa, isso é bom. Se a empresa tem uma marca bem protegida, com a reputação boa no mercado, isso também é bom, entra mais dinheiro, entra mais investimento. Então, assim, de forma geral, eu costumo falar que o time de inteligência, ele não é um time de. Não é Blue Team, não é Red Team, ele não está dentro de nenhuma das cores. Ele é um time que deveria estar ali no centro de todos os outros times. Porque se você parar para pensar com esse cenário que eu trouxe aqui, ele é benéfico para o time do SOC, ele é benéfico para o Red Team. Por que ele é benéfico para o Red Team? Porque ele pode trazer cenários de ameaças, ele pode ajudar o time de Red Team a replicar um ataque, por exemplo. Então, se houve um ataque numa empresa X, aí você, como analista de inteligência, você sabe tudo sobre aquele ataque, você analisou todo o comportamento do cara, você fez uma análise de malware, caso exista um analista que faça esse tipo de atividade no time. Cara, o tanto de insight, tanto de informação que você pode entregar para o Red Team, para que ele replique aquela atividade dentro da organização, para que ele ajude nas defesas da organização, é surreal. Fora os times de risco, que você pode estar entregando a questão do risco, você pode estar apresentando, olha, tal tipo de atividade apresenta risco para nossa organização, a gente tem fundamento disso, a gente coletou esses dados aqui, a empresa está sendo vista de tal forma, isso na questão da proteção da marca. A empresa não está sendo muito bem vista pelos clientes que utilizam o produto X, os clientes reclamaram aqui dessa forma, isso é relevante para o time de marketing. Então, assim, a gente, o analista de CTI, ele pode fazer tudo. Ele não precisa ficar só limitado a procurar por fraudes, a procurar por atores de ameaça. A ideia é que a inteligência seja o fundamento ali da defesa da sua organização, para melhoria de negócio, para melhores compras, para melhores aquisições, para que a segurança da sua organização, de forma geral, esteja muito melhor preparada. E aí as fontes que eu quero deixar para vocês, eu não sei se eu corri muito, se eu corri muito, me falem. Eu deixei aqui algumas fontes de leitura adicionais que eu falo, vira e mexe, eu falo lá no Instagram e no LinkedIn, porque são muito boas e eu utilizo no meu dia a dia. Eu deixei aqui uma talk que tem com duas analistas de threat intel, elas são da célula de estratégico, e elas fizeram essa talk lá no SANS, no canal da SANS no YouTube. Aí eu deixei o link aqui. Eu posso passar para vocês depois lá no Instagram, ou se vocês me mandarem mensagem, eu posso mandar. Mas se você quiser copiar, já está aqui. E aí elas falam, né, como que elas construíram uma célula de estratégico na empresa delas, no que isso afetou, no que foi benéfico. Elas falam também disso que eu contei para vocês, né, da ligação da inteligência do setor de inteligência com o compliance, com o jurídico, o quão relevante é você ter, né, o apoio desses times, não ficar só isolado no setor de segurança, não fazer só o que é voltado à segurança da informação. E aí aqui tem a talk e tem a apresentação também, né? Tem uns slides lá para você ler também, caso você queira ler, não tenha paciência para assistir. E o que é inteligência cibernética, que é um artigo da CrowdStrike, também é muito bom para quem quer começar a estudar inteligência de ameaças, é um artigo bem completo. Eu acho interessante também esse The Threat Intelligence Handbook. Ele é feito pela Recorder Future, já deve estar em outras versões, eu tenho salvo
a segunda edição. Tem lá no meu Discord também, para quem quer ver o PDF. Ele é bem sucinto, mas ele fala de todo o contexto de Threat Intelligence, o que é, qual a aplicação, o ciclo de vida. Então, ele é um livro muito bom. É em inglês e, querendo ou não, muito conteúdo de CGI hoje ainda está em inglês, mas é um livro muito bom, então vale muito a pena ler, é gratuito. Se você não conseguir pegar lá no Discord, você consegue pelo site da Recorded Filter, só precisa fazer um cadastro, mas dá para baixar por lá também. Fora isso, tem os livros que eu espero que você compre e não baixe. É o Open Source Intelligence Techniques, que inclusive tem um site, né, do OSINT Techniques, é bem legal, um site que reúne várias ferramentas de OSINT para tudo, para telefone, para e-mail, para notícia. É um site muito legal para que você que é analista ou vai começar a trabalhar com isso. É um site muito bom de consultar. O Practical Cyber Intelligence também é muito legal. Esses são 2 livros separados. Então, espero que vocês deem uma olhada lá. São livros bem completos, dão visões diferentes de OSINT e de Threat Intel, que não é a mesma coisa, mas tá bem próximo os 2 conceitos. E é isso, gente. Eu acho que dei uma acelerada, foi mal. Não, tá bem dentro do tempo, Sabrina. Temos dúvidas? Temos um tempinho então para responder essas Mandem. perguntas do público. Vou começar aqui pelo Adonis. Ele falou que se apaixonou pelo assunto e perguntou como é o mercado de Threat Intel hoje. Bora lá. Eu tava conversando isso com outro colega essa semana. Eu não sei se vocês repararam isso, mas quem já está em segurança, nesses últimos 2 anos, teve um boom muito grande de vagas de Threat Intel. Muita empresa procurando um analista ou montar um time de Threat Intel. Eu sinto que agora, nesses últimos meses, do começo do ano para cá, deu uma devagar, né? Diminuiu um pouco o número de vagas, mas ainda assim tem vagas e o importante de se saber enquanto analista, eu até passei para ele o que eu acho importante ele estudar, ter esses conceitos aqui, você saber o que é inteligência, você saber desenvolver bem um assint, você ser curioso. E se você tem esse pacote de habilidades, você desenvolve bem como um analista. Eu costumo dizer que não é uma área de entrada, não é muito difícil você já entrar em segurança como analista de Threat Intel. É possível, mas é muito difícil. Então, assim, se você é uma pessoa curiosa e você conseguiu entrar em segurança e você continuar desenvolvendo essa curiosidade, continuar estudando, você consegue facilmente migrar para Threat Intel e a gente precisa de muito de analista de Threat Intel hoje. O Goro perguntou se é possível trabalhar nessa área remotamente e como seria esse trabalho. Olha, hoje eu não conheço um analista de Threat Intel que trabalha fisicamente, presencialmente no escritório, não. Todos os analistas de Threat Intel, inclusive eu, que eu conheço, trabalham remotamente. E é bem tranquilo, é só você ter uma boa OPSEC, né? Saber cuidar da sua segurança, da sua rede, da sua máquina, e desenvolver as atividades normalmente. Ter ali o contato com o seu time, né? Fazer as reuniões que precisa fazer. E isso eu tô falando no cenário de um time alocado, né? Que o meu time é alocado, não é consultoria. Mas é bem tranquilo. É um trabalho como qualquer de segurança. O Rodrigo Peixoto perguntou: dá para ver que Threat Intel é abrangente. Qual é o nível de conhecimento da empresa que um analista deve ter para operar bem no negócio? Boa, ótima pergunta. Eu reforço muito isso em quase todas as palestras que eu faço e não reforcei nessa. Eu acho que para qualquer área dentro de segurança, não só a Threat Intel, tá? É importante que você conheça o negócio. Então, até mesmo antes da entrevista, é um conselho que eu dou quando me perguntam sobre entrevista, que é você pesquisar a empresa antes de você ir para a entrevista. Porque a entrevista é uma linha de mão dupla, né? Então, não é só você que está sendo entrevistado, você está entrevistando a empresa também. Então, é importante que você conheça ela. E quando você entra, a maioria hoje das empresas de tecnologia tem a fase do onboarding, né? Que é aqueles dias, aquela semana que você vai ficar de molho, só conhecendo a empresa, conhecendo as áreas da empresa, qual o tipo de negócio. Eu acho muito importante você se dedicar nisso, nessa semana, realmente conheça a empresa, conheça o negócio,
Porque, assim, gente, às vezes o mínimo detalhe pode te ajudar no teu trabalho. Eu falo isso por mim, porque isso foi um ponto que me ajudou muito a me desenvolver na empresa que eu tô hoje. Foi conhecer o negócio. Eu não sou a pessoa mais técnica do mundo, eu não sou um Afonso da vida que fica o dia todo desenvolvendo script, mas eu conheço o negócio da minha empresa e isso tem se mostrado relevante. As pessoas me consultam. Olha, Sabrina, a gente tá com esse tipo de negócio aqui e deu esse problema aqui. O que você acha? Aí o que eu vou falar? Olha, esse tipo de produto é cuidado por. Tal pessoa cuida desse produto, tem que falar com essa pessoa, essa aqui é a documentação do produto. Você ter esse conhecimento do negócio, em alguns aspectos, vai ser muito mais relevante do que o conhecimento técnico. E aí, quando você trabalha com Threat Intel, por exemplo, você tendo conhecimento de negócio, é muito mais fácil você fazer um assint e você encontrar o que pode oferecer risco para sua organização. Então é isso, acho que pesando o conhecimento técnico e conhecimento de negócio, eu acho que é muito relevante. O Carlos Victor perguntou: para quem está interessado na área, como começar nesse mercado sem experiência? Aí que tá. É como eu falei já na palestra, eu acho difícil você já entrar como Threat Intel, porque Threat Intel é uma disciplina bem complexa, né? Eu tô tentando mostrar aqui de uma forma simplificada, mas ela é bem complexa e hoje no Brasil a gente ainda está caminhando devagar para ter, de fato, threat intelligence. Tem Certo. algumas pessoas do nosso mercado que são tops, que eu posso recomendar para vocês depois lá no Instagram, mas ainda assim, é uma área difícil de você entrar, mas se você for uma pessoa curiosa, dedicada e estar em contato com as pessoas certas, não é difícil. O Ramon perguntou: como um analista pode iniciar a agregar valor de Threat Intelligence em uma empresa que não possui ainda? Top. Aí que entra a questão de você conhecer o negócio e você mostrar que você conhece o negócio. A empresa não tem threat intel, beleza. Faz uma busca, faz um assint na internet e vê o que está sendo dito sobre a sua empresa, tanto na Surface, quanto na Dark Web, quanto nos fóruns. Faz isso de forma proativa, sem ninguém te pedir, você vai ver o impacto que isso vai ter na sua empresa. Às vezes, eu vou falar aqui o nome de uma ferramenta, vocês não riem, eu não estou fazendo direta para ninguém. Mas às vezes você utilizar um Shodan, fazer uma busca lá no Shodan, você vai trazer coisa muito relevante para sua organização, ainda mais se ela for uma organização pequena, que não tem uma equipe própria de monitoramento de rede, uma equipe só de firewall, só para construir regras, você pode trazer algo muito relevante para sua empresa. Tanto no aspecto de proteção de marca, como eu falei, de você saber o que as pessoas falam da marca da sua empresa, quanto esse monitoramento de superfície de ataque, que você pode fazer com um Assint, você pode fazer com um Shodan da vida, que você pode fazer com um Nmap, com cuidado, né? Com permissão também. E é isso, cara. Seja proativo, utilize esses conceitos de inteligência e você vai conseguir entregar um material muito bom para sua empresa. E a última, Sabrina, é do Goro. A Sabrina e a equipe dela, ou ela conhece. Calma aí que mas tá bem assim mesmo. A Sabrina, a equipe dela, ou ela conhece casos de Threat Intelligence, buscar ameaças em planejamento na Deep Web e Dark Web. Como vocês atuam? Sim, eu não posso dar detalhes, nem falar onde foi, o que foi, mas é muito comum, gente. A gente tem essa ideia de que o ator de ameaças, o grupo de ransom, ele é muito cuidadoso, eles não se expõem. Só que, na realidade, alguns grupos não são assim, eles gostam de se expor. Então, eles gostam de falar sobre o que eles estão planejando, eles gostam de falar os ganhos deles, quais foram os ganhos, que eles têm acesso a isso, que eles têm aquilo. Quem acompanha alguns grupos de hacktivista vê que isso é a realidade. Então, assim, não é difícil, não é algo que é difícil. A questão é você estar nos grupos certos, você estar nos fóruns certos, de você saber se comunicar com eles, porque pode ter vezes que você vai
não entrar no grupo, não se infiltrar no grupo, mas você tá ali numa roda, discussão, num chat, e aí você vai estar vai não tá participando, gente, não participe. Mas você vai estar ali lendo a forma que eles se comunicam, você vai estar identificando o que eles estão querendo falar, e isso acontece muito. Principalmente que é o que eu tenho mais experiência, né? Em fraude a gente vê isso muito. Se você for, se você tiver o costume de utilizar Telegram, você vai ver que isso é super normal. Eles falam sobre as técnicas deles, eles compartilham material sobre como eles fazem, o que eles fizeram. Então, é uma realidade do analista de inteligência. Ele só precisa estar nos lugares certos, bem posicionado. Maravilha. Fechamos então. Sabrina, muito obrigado pela sua participação. Ao público, sigam a Sabrina nas redes sociais, tá? Menina de Cybersec, você vai encontrar aí o Instagram deles, vai ter a comunidade no Discord que é bastante movimentada. Fechou, galera. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham pego a visão que eu queria, que era de que dá para você misturar a segurança da informação com outras disciplinas. Não se limitem a ser só a pessoa técnica, a pessoa que só que sabe TI. Dá para trazer direito, como eu trago para a área de segurança, dá para trazer marketing, dá para trazer risco, dá para trazer muita coisa. É só saber o que você quer. E me sigam e mandam mensagem que a gente conversa. Valeu!